Olhe aí para a sua Bíblia, vai estar aqui no telão, mas se você puder, chega mais perto de alguém que está com a Bíblia aí para você ler junto. João capítulo 14, versículo de 1 a 3, essa é a palavra que eu quero ministrar na sua vida hoje aqui. Começa o texto dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Abre mais um texto aí mesmo, João capítulo 14, versículo 27. Vire a página aí, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Curva a sua cabeça, por favor, fecha os teus olhos. Eu queria fazer ainda mais uma oração com você. Pede agora aí para Deus falar com você, da sua maneira aí, ó, fala com Deus, fala: Deus, fala comigo, me alcança, o Senhor sabe como é que eu penso. Talvez você diga para Ele: Senhor, o Senhor sabe como é que o meu coração é difícil, mas Senhor, me alcança hoje, fala comigo. Pede para Ele: Senhor, quebranta meu coração, para que eu possa ouvir a palavra e aceitar essa palavra. Talvez você possa até mesmo orar pela pessoa que está do teu lado aí. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Senhor, a minha oração tem sido que pessoas saiam daqui dizendo assim: ainda bem que eu vim hoje. A minha oração tem sido, Deus, pessoas saem daqui dizendo: Deus falou comigo, Deus falou muito forte comigo. Fala conosco, Senhor, nós precisamos da Tua palavra. Muda algo hoje na nossa vida, pelo ensino da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Diga para alguém: Deus vai falar com você. Amém. Eu fui com a minha família hoje cedo a Osasco. Saímos bem cedo para participar do culto lá pela manhã e voltar. E eu já tinha estudado a noite toda, tinha me preparado, já estava com o tema de hoje. E quando eu entrei na Dutra, a nossa família, sempre que a gente vai sair assim, a gente chega ali para entrar na Dutra, nós já abaixamos o som e falamos: vamos orar. E aí, eu sou o único que não fecha os olhos, né? Senão a família tem que orar mais ainda. E quando nós entramos na Dutra e orando, e eu com o olho aberto assim, do outro lado da Dutra vem um ônibus, grande, bonito ônibus assim, grande, a fachada do ônibus assim, estava escrito assim: Deus é fiel. Fiquei quieto, não falei nada, continuamos orando. Aí, andando, vamos lá, tal, cortei assim, estava cortando um carro assim, olhei para a direita assim, atrás do carro um adesivo assim em cima: Deus é fiel. Aí eu quieto ainda, não falei nada para ninguém. E aí a gente sempre para no mesmo restaurante, naquele mesmo restaurante a gente para tomar café, vamos no mesmo lugar, já chegando lá próximo a São Paulo, a gente dá uma paradinha assim para tomar um café, e entramos, você entra assim meio esticando as pernas, e pediu café no balcão. Quando eu levanto a cabeça assim, no lugar lá dentro, estava assim adesivado assim: Deus é fiel. Tema de hoje: confie, Deus é fiel.
Ele falou: o senhor está querendo pregar para mim? Já entendi tudo. Eu vou pedir a você, depois eu vou explicar porquê, mas por favor, tenta dar um jeito assim de você falar para a pessoa da esquerda, da direita. Se tiver alguém assim na frente, você fala. Se tiver alguém atrás, você vira o pescoço. Fala aí assim: Deus é fiel. Agora só os crentes mesmo digam: Deus é fiel. Isso não pode sair da nossa boca. E acredite, irmãos, a gente está esquecendo isso. Olha só, gente que tem isso no coração. Aliás, deixa eu explicar. Isso fala de maturidade de vida. Isso fala de nível maior com Deus. Gente que constantemente em sua boca tem isso: Deus é fiel. Ela revela que no coração dela, ela está vivendo um tempo de milagre, um tempo de vitórias com o Senhor, um tempo que ela está vendo Deus agir na vida dela, ela está vendo a mão de Deus sobre a vida dela, e o que sai da boca dela é isso. E você pode falar: isso é palavra de crente. Deus é fiel. E em todo tempo, Deus é fiel. E o Salmo 36, versículo 5, o salmista diz assim: o teu amor, Senhor, chega até aos céus, mas a tua fidelidade até as nuvens. Porque Deus é fiel. A tua fidelidade, Senhor, é de geração em geração. Deus é maravilhoso. Deixa eu só agora explicar o texto que eu li para você, e logo em seguida eu quero ministrar uma palavra. Jesus está no momento de despedida. Não liga se eu descer, né? Jesus está no momento de despedida. E triste, aqui eu queria que você agora entendesse isso, porque essa questão de confiar que Deus é fiel revela que há um crescimento na sua vida. Revela que você não é o mesmo daquele que começou esse ano de 2017, você é outra pessoa. Revela que as coisas que aconteceram na sua vida só provocaram em você um coração mais forte em Deus ainda. Uma pessoa que você está perto dela e o que sai da boca dela é assim: ó, Deus é fiel. Está mostrando que há uma unção de Deus sobre a vida dela. Está mostrando que ela tem palavra de Deus na vida dela. E é triste porque Jesus está chegando no momento agora que Ele vai se despedir, e Ele está percebendo que aqueles que estão com Ele não têm essa confiança. Agora tenta imaginar uma tristeza de Jesus, ao perceber que aqueles que estavam com Ele lá, dos 12, um vai trair, um vai negar, um não vai acreditar, e o restante tudo vai fugir. Não tem ninguém ali dizendo assim: Senhor, seja o que for acontecer, nós sabemos que o Senhor é fiel, e o que o Senhor falou vai se cumprir. Não tinha na mesa, não tinha ninguém ali assim, com esse coração. E aí ele tem que falar essa palavra 2 vezes. Turbar quer falar perturbar, alterar. E ele está dizendo assim: não se alterem por nada. Não permita que o seu coração dispare por nada. Não permita que a sua pressão se altere. Não permita que o medo vista você. Não permita que a incerteza tome conta do teu coração. Não se turbe o teu coração. Não se agite, porque Deus é fiel. E eu queria ministrar isso na sua vida, porque nós vamos perdendo isso. Parece que isso vai ficando distante de nós assim. Nós começamos apenas a vir à igreja, mas há uma inquietação, há uma insegurança, e você não cresce. E o que eu queria ministrar aqui na sua vida é crescimento, porque você não pode ser só
forte aqui, você tem que ser forte fora daqui, você tem que ser forte quando não tem ninguém cantando louvor perto da sua vida. Hoje eu estava lá e você cumprimenta as pessoas, e um dos pastores falou assim: Vanderlei, vem cá, eu quero te apresentar um milagre, e eu queria que você falasse algo para essa pessoa. E me levou a uma mulher, e a mulher assim, toda assim, sinais, ela estava com um vestido, e sinais de que ela tinha sido operada em várias operações, por causa dos cortes que ela tinha assim, e você não quer nem olhar para não constranger, mas não tem como você não olhar, porque está visível. E o pastor, acho que ele queria que eu ministrasse alguma coisa, e ele falou assim: essa mulher aqui é um milagre. Irmãos, o meu coração já estava cheio, aquele ônibus já tinha vindo para cá, o carro já tinha ido para lá, o restaurante já estava escrito, Deus é fiel. E eu comecei a falar isso para ela. Eu falei assim: Deus tem guardado a tua vida para mostrar que Deus é fiel na sua vida. Ele pode fazer grandes coisas na sua vida. E eu estou querendo provocar aqui um crescimento, um amadurecimento, deixar de ser menino na fé, começar a ser gente constante na fé, ter firmeza na fé, de que Deus, sobre tudo, Ele é fiel sobre a sua vida. Deus, hoje o pastor Anésio pregando dizia assim: Deus não abandonará, Deus não te deixará. E ele usou um exemplo fantástico, quando ele falou assim: imagina o pai. E eu me vi na hora, quando ele falou isso, eu me vi com a Larissa, porque o Renan, ele se vira, já é grande e tal, mas a Larissa, pequena, frágil. E ele falou assim: imagina um pai perdido numa mata, num lugar de precipício, num lugar que não dá para ver, não dá para andar, e ele está com o filho pequeno, e ele então segura a mão da criança ali, para tentar sair daquela mata, sair daquele lugar escuro. E ele perguntou aqui, e eu queria fazer a mesma pergunta para você: você largaria a mão do seu filho? Responde. Deus jamais vai largar a sua mão, até que você saia da mata, até que você atravesse isso que você está passando, porque Ele é fiel na sua vida. Deus é fiel, Ele vai segurar você com tanta preocupação. Deus vai segurar sua mão de modo que você não escape das mãos dEle. Por isso que a palavra diz: não te deixarei, não te abandonarei. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. E eu queria assim provocar, talvez até que entre nós aqui, que em todo tempo a gente ouça isso pelos corredores: Deus é fiel. Aí você mesmo já vai olhar do lado, que você vai falar assim: aconteceu alguma coisa. E talvez alguém vai dizer: pastor, eu estava passando uma situação terrível, mas eu fui visitado pelo poder de Deus, que Deus é fiel. Aí você vai ouvir alguém falando assim, entre outros assim: Deus é fiel. Você mesmo vai parar e vai querer dar ouvido, porque você sabe que foi um milagre, você sabe que foi um cuidado de Deus, você sabe que a palavra de Deus prevaleceu. Amém, irmãos? Então vamos lá, eu queria estudar isso com você hoje. Tema de hoje então: confie, Deus é fiel. E eu vou usar uma história bem conhecida para ministrar esse estudo aqui com você. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Eu vou usar essa história, vou usar os textos dessa história. Primeiro Samuel 17, 32 diz: e Davi disse a Saul. Ok, eu estou falando da história de Davi e Golias. Eu vou pegar essa história, você já deve ter lido, conhece alguma coisa. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Vamos ver o que nos impede de confiar. Vamos ver o que é barreira para nós assim. Talvez eu esteja falando aqui, você está até assim meio animado, querendo dizer Deus é fiel, mas você não confia. Seria muito legal, e não sei como seria isso, se nós pudéssemos assim, dar oportunidades, né? Seria assim: se a pessoa, vem cá,
Conta aqui como é que Deus foi fiel na sua vida. Você ia espantar, você ia ficar chocado com o que Deus já tem feito com algumas pessoas que estão aqui. Alguém aqui pode dizer isso: pastor, na minha vida Deus é fiel? Está vendo? Eu só estou assim, só confirmando. Tem gente aqui que, se você quiser, fala: conta para mim, por que Deus é fiel na sua vida? E você vai ouvir histórias assim que você vai ficar chocado de como que Deus guarda. Aqui na Carisma, eu já contei essa história. Tem uma pessoa aqui que um dia foi sair de casa com pressa, e essa pessoa tinha 2 filhos, um menino e uma menina. E a menina pequena, eram pequenas, crianças eram bem pequenas, e ela foi correndo para a garagem e abriu a porta do carro e entrou dentro do carro e ligou o carro. Quando ela foi ajeitar ali o retrovisor para sair, apareceu uma pessoa na porta da garagem, no portão. E ela, com pressa, e ela falou: meu Deus do céu. E ela deixou o carro ligado, ela abriu a porta do carro assim com pressa, para ver se despachava a pessoa que ela tinha que sair. Quando ela desceu do carro, que ela olhou, a pessoa já não estava mais lá. E ela foi andando assim para ver. Quando ela chegou no final do carro, a filha dela estava brincando atrás do carro. Atrás do carro. E ela então sai no portão e começa a procurar a pessoa assim, olhar na rua assim, e não encontrou mais a pessoa. Porque Deus guarda. Se não é uma, nem 2, nem 3 pessoas que receberam uma visitação dessa, porque Deus é fiel. Quando essa moça que era criança esteve aqui, assim, me deu vontade de chorar, de ver assim, o cuidado de Deus com a vida dela. Como que Deus é fiel. Então vamos ver o que nos impede. Por que nós temos tanta barreira de confiar, de acordar amanhã, por exemplo? Eu sei que você tem coisas para enfrentar, você está aqui agora pensando que esse ano deveria acabar logo, tal, mas eu queria dizer para você que ainda há coisas de Deus na sua vida esse ano. Que talvez você esteja assim: pastor, tudo que eu precisava que esse ano acabasse, mas ele não acaba enquanto Deus não concluir o que Ele tem para fazer na sua vida. E você deveria esperar algo bom, porque Deus é bom em todo tempo, e Ele vai cuidar de você, amém? Ainda há algo de Deus para a sua vida, ainda há, eu vou falar aqui, aliás, me ajude, diga para alguém assim: ainda há uma porta para ser aberta na sua vida. Alguém crê? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria colocar aqui: por que é tão difícil não conhecer a pessoa que nós confiamos? 1 Samuel, não precisa abrir, vai aparecer aqui, você lê. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Olha só, eu estou aqui pregando a você assim, eu falei várias vezes: Deus é fiel, Deus é fiel, e você vai no meu embalo e repete. Mas para você ter essa certeza no seu coração, você precisa conhecer a pessoa em quem você confia. Você não pode confiar numa pessoa que você nem conhece. Você não pode se tornar sócio de uma pessoa que você nem conhece. Você não pode colocar sua confiança, acreditar em qualquer palavra, acreditar naquilo: ah, pastor, mas a pessoa... Não, se você não conhece, você não deve. Agora eu quero falar para você de algo aqui e eu preciso provocar esse crescimento na sua vida. E a palavra é revelação.
qual a revelação que você tem de Deus na sua vida? A revelação de Deus na vida de Davi é essa que eu acabei de ler. Se ele entra por aquela porta agora ali, onde está o nosso irmão Lael ali, se ele entra ali, Davi falaria para todos nós aqui: o Senhor dos exércitos chegou, porque era a revelação pessoal que ele tinha de Deus. Qual é a revelação pessoal que você tem dele? Se ele entra agora aqui e ele está aqui, sabe como eu chamo? O Deus que cura, porque foi a maneira como ele se apresentou na minha casa. Houve um tempo em que ele se apresentou como provedor, porque nós estávamos numa situação tão difícil dentro da nossa casa, que ele chegou lá com provisão, Jeová Jirê. Então, se você perguntar como é que você conheceu, eu conheci ele no momento difícil da minha vida, que ele se apresentou como cura dentro da minha casa. E aí a pergunta que eu faço é: como que você conhece Deus? Qual é a revelação que você tem dele? Como é que ele se apresentou para você? Talvez alguém esteja aqui e diga: pastor, eu sei. Um dia, pastor, ele me livrou. Um dia, pastor, Deus guardou a minha vida. É assim que eu conheço Deus. Pastor, um dia quando eu não tinha para onde correr, e era de madrugada, ele se apresentou na minha vida, e ele guardou a minha vida. Você tem que ter essa revelação, senão você nunca vai confiar em Deus do jeito que eu estou falando para você. Você nunca vai conseguir falar com tanta certeza: Deus é fiel. Você imagina Davi olhando para um homem que diz a Bíblia 2,90 metros de altura, um homem armado, um homem guerreiro, um homem que ninguém respondeu para ele durante 40 dias, um homem que estava ali e era certo que ele mataria qualquer um, mas Davi tinha uma revelação de Deus na vida dele, pessoal, era dele. Ninguém mais tinha, ninguém conseguiu usar a mesma expressão que ele usou, e ele disse assim: olha, você está vindo para lá, você fala muito, você está dizendo isso, você está dizendo, mas eu quero dizer algo a você: eu conheço um Deus. Fala assim comigo: eu conheço um Deus, e Ele é fiel. Aí Davi falou: e Ele é Senhor dos exércitos. E sabe quem luta por mim? Está vindo logo atrás de mim, é o Senhor. E é com Ele que você vai ter um encontro hoje. É com Ele que você vai ter uma conversa hoje. E você vai cair, porque diante de Deus ninguém permanece. Amém, irmãos? Eu estou assim, porque senão você vai falar: Deus é fiel, mas quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Segunda coisa, anote aí: depender do socorro dos outros. Cuidado, porque você vai se decepcionar. Não estou dizendo que sempre é assim, não é. Mas geralmente quando você mais precisa, talvez a pessoa não possa te ajudar. Há esposas que sabem que não podem contar com seu marido. Há maridos que sabem que se falar com a esposa não vai dar certo. Há filhos que não podem contar com a ajuda dos seus pais. Há pessoas que não têm para quem pedir socorro. E eu queria ministrar para você: confie, porque Deus é fiel. Então o que pode ser uma barreira na sua vida é você esperar socorro dos outros, é você querer confiar nos outros. Hoje, quando entramos na Dutra, eu dizia: Senhor, assim como a palavra diz, eleva os meus olhos para os montes, eu quero elevar os meus olhos e olhar para o Senhor na minha vida.
1 Samuel 17:38 vai aparecer aqui, diz assim, olha: e Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Eu estou só pegando trechos assim daquela história para ministrar em você. Nem Saul acreditava no que ele tinha, e ele queria dar para Davi. Falou: Davi, você vai lutar com ele, leva o que eu tenho. E olha que Davi ainda colocou: sorte que ficou talvez pesado, ruim, porque Deus não usa isso. Deus usa o poder dele sobre a sua vida. Davi vai sem nada. Alguém olha assim e fala assim: esse menino vai morrer. Mas ele dizia assim: comigo está o braço forte de Deus, porque Deus é fiel. Você consegue dizer isso também? Sabe quem está comigo? Deus está comigo. E o que trava muitas pessoas, o que leva com que muitas pessoas não tenham uma experiência dessa, é porque ela confia muito nos outros. Você corre muito para os outros, você conta muito o seu problema para os outros. Tem muita gente sabendo o que você está passando. Mas eu queria dizer que se você colocar diante de Deus, Ele responde. Alguém crê nisso? Deus é fiel. Deus é fiel. Aliás, nós fomos hoje lá, então estávamos em Osasco. Chegamos lá, cantaram 2 músicas, irmãos, inéditas. Deus é Deus. Eu falei: ué, não fui eu que pedi. Não fui eu que pedi. E Alfa e Ômega cantou. Aí eu falei: que isso? Eu falei: Elisângela veio e cantou. A moça que cantou Deus é Deus, a mãe dela faleceu agora, recente, semana passada, de câncer. Mas ela mesmo assim quis adorar a Deus, e ela cantou Deus é Deus. Deus é Deus. E eu ouvindo aquela moça cantar, eu ficava repetindo dentro de mim: o Senhor é fiel. Em tudo que o Senhor faz, o Senhor é fiel. Então cuidado, porque assim, talvez você esteja falando com muita gente e não falando com Deus. Mas Deus pode fazer um milagre. E eu queria levar você a um nível maior, para você começar a falar com Deus, parar de falar com pessoas. Você fala com muita gente. Tem muita gente sabendo o que você está passando. Você deveria falar com o Senhor. Amém? 3, experiência. Pergunta para alguém: você tem alguma experiência com Deus? Pastor Alan estava em casa e nós começamos a conversar, e ele estava contando. E ele falou assim: as coisas que acontecem quando você depende de Deus e a gente sabe, né? Mas a gente finge que não sabe. E ele falou assim: são coisas assim que a gente não quer nem contar, porque se a gente conta, acho que as pessoas pensam que a gente está brincando. E ele estava contando que o Juliano, que é um cantor aí, sei quem conhece e tal, fez uma campanha, e os músicos cantaram, e eles arrecadaram muitas cestas básicas. E eles foram para uma região do sertão para levar essas cestas básicas em vários lugares. Mas eles pegaram 60 cestas básicas, colocaram num carro, num caminhão lá, 60 cestas, e foram para um lugar. E cada equipe que saía para levar, porque não é uma casa próxima da outra, então eles pegavam a cesta, escreviam ali, olha, a cesta que eles pegaram, entregavam a cesta, oravam com a pessoa, pegavam nome, tudo, voltavam e colocavam na planilha: cesta entregue para a família tal,
data, 60 cestas. E eles iam assim, e ele contando, eles iam lá, pegavam a cesta e saíam. Aí vinha outra equipe, pegava, a outra voltava. Aí o Juliano, que é o cantor lá, reuniu a equipe toda lá, eles fizeram um momento e falou: irmãos, vamos, quantas cestas foram entregues, né? Aí alguém contou a planilha e falou: 110. Ele falou: não, nós trouxemos 60 cestas. Aí pararam e foram contar, ticar de novo os nomes, 110. Aí falou: gente, vocês estão brincando, nós precisamos ter controle, a gente tem que prestar conta para as pessoas, porque as pessoas que doaram a cesta, nós temos que falar o que aconteceu, onde nós entregamos. Aí uma pessoa virou, ele contando, o Alan falou assim, a gente vinha aqui no carro e pegava a cesta, e tinha cesta. Eles levaram 60 cestas, e eu não sei se você acredita, mas entregaram 110 cestas. Você tem alguma experiência com o Senhor? Porque essa experiência tem que levar você a dizer: Deus é fiel. Porque se você não consegue dizer, porque você não tem uma experiência com o Senhor. Você pode rir de mim. Você pode até mesmo dizer assim: esse pastor é muito empolgado. Mas eu tenho experiência com o Senhor. Que talvez se eu contar, você ficaria assim meio que, você vai dizer assim: isso é crente demais. É que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O Deus que eu estou pregando para você, Ele é tão fiel que Ele mexe em papéis, Ele mexe em respostas, Ele altera exames, Ele muda quadro, porque Deus é fiel. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Você crê nisso? E Davi diz, 1 Samuel 17, 34, 35, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. 40 dias Golias procurou alguém que tivesse uma experiência com Deus e não achou. Mas aí apareceu um moço que num dos seus salmos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria medo algum, porque eu sei quem está comigo, e Ele é fiel. Deus é fiel. Eu vou terminar aqui e eu vou falar agora para você como é que eu faço para desenvolver uma confiança em Deus. E um dia uma pessoa me mostrou esse vídeo que eu vou passar para você agora, e falou muito forte comigo isso, né? E eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu vou passar um vídeo aqui, em seguida eu vou terminar essa palavra. Apaga a luz para ficar melhor, e presta atenção, testa o áudio, tá bom? E quando eu cheguei naquele lugar, acabou o ato de posse, uma irmã chegou em mim, pertinho de mim, falou assim: Pai do Senhor, pastor Saulo. Eu falei: Pai do Senhor, minha filha. Ela falou: seja bem-vindo, viu? Eu falei: obrigado, pelo menos uma palavra boa nesse lugar. Ela falou: olha, Deus é fiel na sua vida. Diga para quem está do seu lado aí: Deus é fiel. Se você estiver na tua casa com alguém, diga para quem está do seu lado: Deus é fiel na sua vida. E aí eu falei: obrigado, irmã. Mas eu comecei a perceber que todos os cultos essa mulher dizia: Deus é fiel. Pai do Senhor, irmão, Deus é fiel. Pai do Senhor, Deus é fiel, Deus é fiel e Deus é fiel. Aí eu peguei e falei assim: tem coisa errada para essa irmã dizer tanto assim que Deus é fiel. Aí um dia eu estava numa panificadora comprando uns pães ali, cidade pequena, quando de repente chega eu conversando com um homem da padaria, ateu, não acreditava em Deus por nada, eu tentando convencer esse homem, porque ele doou o gesso da igreja toda, e eu queria que ele fosse pelo menos lá para a gente fazer um culto de ação de graça, pelo que ele tinha feito pela igreja. E de repente ele chega e eu escuto uma voz atrás de mim: Pai do Senhor, pastor Saulo. Eu falei: meu Deus, parece que eu conheço essa voz. Quando eu olhei para trás, era a irmã Maria. Ô, irmã Maria, pode falar mais baixo, todo mundo sabe que eu sou pastor da igreja.
Ela falou: ei, pastor, Deus é fiel, hein? Eu falei: é verdade, Deus é fiel, irmã. Ela chegou perto do padeiro, olhou bem, apontou o dedo no nariz dele e falou assim: rapaz, esse câncer que você tem, nem sua mulher, nem seus filhos sabem, porque você está com medo de contar e abalar a estrutura da tua família. Mas Deus manda dizer para você que Ele é fiel, e se você for para a igreja, Ele vai te curar. Aí até eu bambiei as pernas, falei: não é que essa mulher é de Deus mesmo? E essa mulher continuava dizendo: Deus é fiel. E um dia eu não aguentei, a igreja foi crescendo, um dia eu não aguentei. Eu falei: enquanto a mocidade louva a Deus, a irmã Maria entra na sala minha, tinha uma porta do lado do altar, e eu, pastor com jeitinho brasileiro, eu cheguei e falei assim: irmã, não leva mal não, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a irmã. Ela falou: pastor, eu estou aqui para responder o que o senhor quiser, mas antes, Deus é fiel na sua vida, viu? Não é possível. Eu falei: irmã, mas justamente porque Deus é fiel, que eu queria falar com a irmã. Aconteceu alguma coisa de sobrenatural para a irmã dizer tanto assim que Deus é fiel? Eu estou curioso com isso. Ela falou: pastor, aconteceu, mas antes que eu conte para o senhor, é isso aí. Ela falou: pastor, quando eu casei, eu tinha um sonho muito grande de ter filhos. E assim que eu casei, eu descobri que eu não podia ter filhos. E durante 7 anos, sobe no monte, campanha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e nada. E eu sempre dizia: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E depois de 7 anos, num mês eu senti algo diferente no meu corpo. Eu fui fazer o exame, eu constatei que eu estava grávida. Eu falei: ô irmã, me perdoa, pode dizer que Deus é fiel? Ela falou: não quis ouvir, vai ter que ouvir até o fim agora. Ela falou assim: minha filha nasceu, cresceu. Quando ela pegou uma idade de 9 para 10 anos, ela foi acometida de uma doença por nome de leucemia. Caiu todo o cabelo da minha filha. E os recursos que tinha em Pedregulho se limitaram. Levamos para Ribeirão Preto, que é um hospital das clínicas, perto de Pedregulho. E quando pensa que não, ela foi se definhando, foi piorando o quadro dela. E eu sempre dizendo: Deus é fiel. Diga mais uma vez para quem está do seu lado, por favor. Aí quando de repente um dia os médicos me chamaram e não teve solução. Falou: olha mãe, a gente estamos com um termo aqui para a senhora assinar. A sua filha só está viva porque ela está ligada sobre aparelhos de oxigênio. Tudo que a medicina podia fazer já foi feito. Todos os medicamentos que damos para ela, o corpo rejeita, não aceita mais. Então entendemos que se desligarmos o aparelho, a tua filha vem a óbito. Então entendemos, se a senhora permitir, nós vamos deixar a sua filha descansar essa noite. Ela olhou para mim e falou: pastor, naquele momento eu peguei a caneta e olhei bem no olho daquele médico, e começou a sair lágrima dos meus olhos, e eu disse: doutor, a minha vida pode parecer com a de Jó. Deus pode dar e Deus também pode levar, mas todavia Deus vai continuar sendo fiel na minha vida por toda a eternidade. A promessa dele já foi cumprida na minha vida. Ela falou que saiu dali e chorou a noite inteira na sua casa. No outro dia, bem de madrugada, foi lá buscar o corpo por volta de 5, 6 horas da manhã. Quando ela chegou na recepção do hospital, ela falou: vim buscar minha filha para fazer o funeral dela. Ela falou assim: qual é o nome dela? Deu o nome. Quando puxou no sistema, falou: olha mãe, calma que eu não tenho uma notícia boa para te dar. Ela falou: não, já sei, morreu, eu vim buscar. Ela falou: não, não é isso não. Essa noite, por volta das 0 horas, os médicos cuidavam do caso dela, desligaram todos os aparelhos do corpo dela. E depois de meia hora, o médico cuidava do caso dela, que estava de plantão, voltou para constatar o óbito dela. O corpo dela já não se encontrava naquele lugar. Não sabemos se pegaram. Sair andando era quase impossível ela ter saído andando de lá. Mas estamos procurando, o hospital é muito grande, também estamos procurando. E ela contando que desesperada, entra para dentro daquele hospital e começa a entrar num quarto no outro. Os médicos e enfermeiros falaram assim: não pode sair andando assim, gritando dentro do hospital, não pode fazer isso. Ela falou: pastor, eu ignorei tudo naquele momento e comecei a entrar num quarto no outro, pedindo pela minha filha. Subi no andar de cima, entrava num quarto do outro. Quando eu cheguei no 3º andar, eu caí de joelho prostrado no chão e disse: Deus fiel da minha vida, eu tenho direito, pelo menos sequer, de velar minha filha ainda. Foi, pastor, quando eu olhei para o meu lado direito, tinha uma porta que não estava aberta e nem fechada. A porta estava meio aberta, e eu vi uma perninha de uma criança que correu. Na hora eu falei: a perna da minha filha, tem uma mancha na batata da perna direita, só pode ser a perna da minha filha. Mas quando ela entrou dentro daquele quarto e viu a filha dela sem cabelo, coradinha, brincando com 2 crianças naquele quarto, ela caiu de joelho novamente no chão, prostrada, e falou: minha filha, o que aconteceu com você? A filha chega perto dela e começa a enxugar as lágrimas dela e disse: calma mãe, eu vou contar para a senhora.
Essa noite eu estava num quarto lá em cima, uns homens de branco entrou, desligou todos os aparelhos e me desejaram uma boa viagem. Disseram que eu ia sair dessa vida e nunca mais iria voltar. Despediram-se de mim, viraram as costas e apagaram a luz. Quando eu senti, meu coração foi parando de bater. Naquele momento eu falei: cadê o Deus fiel que a minha mãe falava tanto lá em casa? Quando de repente, mãe, entra um homem de branco novamente dentro daquele quarto. Ele não acendeu a luz, mas eu não conseguia ver o rosto dele, porque brilhava mais do que a luz ao sol ao meio-dia. Ele chegou pertinho de mim, me pegou pela mão, colocou sentado, me deu um copo de água, e conforme eu fui beber naquela água, eu fui sentindo meus órgãos voltando a funcionar. Ele me colocou de pé novamente e falou: minha filha, pode sair correndo para dentro desse hospital, pode correr, você está curada a partir de agora. Mas quando você vê a tua mãe, você fala para ela que eu sou fiel na vida dela, até o arrebatamento da igreja na face dessa terra. Diga mais uma vez para quem está do seu lado: Deus é fiel na sua vida, irmão. Diga para alguém do seu lado: Deus é fiel. Eu vou terminar e eu queria dizer algo a você: decida confiar. Decida. Você não pode sair daqui hoje assim, pensando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Decida. Eu falei: eu decidi naquele culto que eu vou confiar, porque Deus é fiel. 1 Samuel 17, 31, 32 diz assim: e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Confie, Deus vai te dar vitória. Talvez você não queira, tenha receios, mas nós somos crentes, e o que sai da nossa boca é a nossa fé, e a nossa fé diz: Deus é fiel. Talvez ninguém entenda, talvez você saiu de casa e ninguém entende o que você vem à igreja, mas a partir de hoje você vai dizer: é porque Deus é fiel. Segundo, procure sinais de Deus na sua vida. Lembra que eu comecei a mensagem falando sobre crescimento, nível, subir o nível? Deus tem dado sinais de que Ele está dirigindo a sua vida. Deus tem dado sinais de que Ele está fazendo algo na sua vida. Não atrapalhe Deus. Não atrapalhe o agir de Deus. Cuidado com o que sai da sua boca, porque Deus é fiel. E a Bíblia diz assim, que nós devemos ir a Ele com confiança e manter firme a nossa confissão, pois fiel é o que prometeu e Ele cumprirá. Talvez alguém já falou para você: desiste, esquece, larga, mas você não pode, porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Eu vou permanecer, pastor, porque eu verei o que Deus prometeu na minha vida, que Ele está fazendo. E por último, fala para a pessoa do lado assim: entrega o controle na mão de Deus. Você pode ter uma boa arma, você pode ter todas as pedras necessárias, você pode até estar decidido, você pode até agora mesmo, depois dessa palavra, estar empolgado, mas o que eu preciso que você faça é entregar nas mãos de Deus. O controle de toda essa situação está em Deus. Jó diz: mas eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará. Confie, Deus é fiel. Há muito tempo eu contei uma história aqui, e algumas pessoas não sabiam explicar como é que isso tinha acontecido. O pai com uma criança
na praia, e a criança ia se afastando do pai, e as ondas iam puxando a criança, e chega um momento em que o pai já não conseguiria mais ir buscar a criança, e ele entra em desespero, e ele grita para a filha dele, grita e diz: filha, calma, o pai vai buscar socorro e volta. E ele, em desespero, vai para a praia, gritando: salve a minha filha, ajude a minha filha. E o salva-vida vem com ele e entra dentro da água, e vão procurando a criança, e não encontram. Quando de repente eles olham, tem ali o corpo boiando, e eles, desesperados, então pulam e pegam a criança, e ela está com os olhos abertos assim, boiando na água. E ele agarra a filha desesperado: filha, como é, que você fez? E ela fala: pai, você falou para mim, fica calma, eu vou buscar socorro e eu volto. Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito: vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se você não ouviu nada do que eu disse até agora, ouça isso: Deus está segurando a sua mão aí onde você está, e Ele não vai soltar. Você crê nisso? Curva a sua cabeça. Faz tempo que Deus tem falado isso para você. Faz tempo que Deus tem te dado sinais de que Ele tem acompanhado a sua vida. Faz tempo que você tem percebido Deus de uma maneira diferente. Quem percebeu isso um dia falou assim: que povo tem um Deus tão próximo, tão chegado como nós. E hoje eu vim aqui e eu queria gritar isso para você: fica calmo, Deus não vai largar da sua mão, até que isso conclua, até que isso termine. O Senhor vai segurar na sua mão. E um dia, quando eu pregar essa palavra novamente, você mesmo vai dizer: pastor, naquela época que o Senhor pregou aquilo, eu estava passando uma situação muito difícil, mas eu senti Deus segurando na minha mão, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Essa confiança, ela provoca crescimento. Hoje você não pode sair daqui da mesma maneira como você entrou. Hoje tem que levar você a voltar a crer em Deus dessa maneira, que talvez alguém tenha dito para você que não era assim. Talvez alguém tenha diminuído a sua fé. Talvez as coisas que aconteceram foram demais para você, que você mesmo chegou a dizer: eu não consigo mais acreditar. Mas hoje Deus trouxe você aqui para segurar na sua mão, e repetidas vezes você ouvir isso: Deus é fiel. Deus é fiel no seu casamento. Deus é fiel nessa situação que você tem enfrentado. Deus é fiel e viu você chorando sozinho. Deus é fiel. Você não quis chorar perto da outra pessoa, porque você não queria saber, não queria que ela soubesse que você estava chorando, mas Deus viu você chorando. E a palavra é essa: confie. Deus é fiel. Eu vou pedir a você, para você ter um tempo a sós com o Senhor, curvar a sua cabeça. Nada que tenha acontecido na sua vida
de difícil foi para te afastar de Deus, muito pelo contrário, foi para te levar mais próximo daquele que é fiel na sua vida, porque Ele vai mostrar para você que mesmo diante disso que você está passando, Ele é fiel na sua vida, e Ele não vai te deixar, e naquilo que você está com medo, achando que você vai ser envergonhado, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, porque Ele vai guardar a sua vida. Sua história não acabou, muito pelo contrário, ela está começando. Deus tem algo grande para você, trouxe você aqui para falar isso. Ele te ama tanto e te segura na mão como um pai segura na mão de um filho. Sinta isso, por favor. Sinta Deus segurando na sua mão. Essa é a ministração de hoje na sua vida. Sinta Deus segurando na sua mão e não vai largar. E não vai largar.